Há 2 décadas presente no Brasil, a ferrugem asiática segue sendo a principal doença que ataca a soja brasileira. E manejá-la corretamente é fundamental para o sucesso da atividade. Desde o início, nós sabíamos já do potencial destrutivo, pela agressividade do fungo causador da doença. E nós tivemos ali, principalmente no início, quando não se tinha, muitos agricultores não conheciam a doença, não se sabia não se tinha fungicidas também, não se sabia o efeito dos fungicidas. Tivemos bastante perdas, ocorrências de epidemias que levaram a perdas em alguns locais, em algumas safras. À medida que os anos foram passando, as safras foram passando, nós fomos evoluindo. O consórcio antiferrugem foi uma iniciativa bastante importante, porque uniu cadeia várias entidades, instituições, universidades, e empresas privadas também, uniu num esforço conjunto ali para combater a doença e desenvolver formas de manejo da doença. O chamado custo ferrugem é elevado, já que os prejuízos são sérios. Medidas como o vazio sanitário, calendário de semeadura e o plantio de cultivares precoces passam a ajudar o sojicultor a controlar a doença. O desenvolvimento de cultivares resistentes também é um fator importante, já temos cultivares com resistência presente no mercado, mas ainda precisa evoluir mais. Então, em resumo, nós temos tido sucesso no controle da doença, mas ela é um desafio constante, que nos traz prejuízo, e nos traz bastante trabalho, mas nós estamos conseguindo controlar. No monitoramento da atual safra, algumas ocorrências já foram constatadas em plantações comerciais no Paraguai, o que pode servir de fonte de inócuo para as lavouras do oeste do Paraná. No Brasil ainda não tivemos ocorrências em lavouras comerciais nessa safra, mas já foi detectado nos coletores de esporos, no projeto do IDR Paraná, um projeto que a Embrapa também participa, que coloca coletores nos campos, em diversos campos, lavouras, para detectar a presença de esporos do fungo que causa a doença no ar. Isso não significa necessariamente que ela já está ocorrendo nas plantas. Nesse monitoramento que é feito ao mesmo tempo. Você vê os coletores, se há presença de esporos, mas se também já é sintomas do fungo na lavoura. E isso ainda não ocorreu, principalmente talvez ainda porque as plantas estão num estágio inicial de desenvolvimento na maioria dos casos. A ferrugem, inclusive, chegou ao único estado brasileiro que ainda não tinha ocorrência oficialmente relatada. Trata-se de Roraima, que cultiva num período diferente das outras grandes regiões produtoras. Nesse ano de 2021, porque Roraima, como está no hemisfério norte, ela planta em outra época, uma época mais semelhante à dos Estados Unidos, por exemplo, semeia na entre-safra das outras regiões. E com isso nunca tinha sido constatado, e agora em 2021 foram vistas lá, foi confirmada a presença da ferrugem em lavouras de Roraima. Então isso é um fato importante para a região, e interessante, relevante aí para todo o país. Para conhecer melhor as características da doença e buscar métodos de controle cada vez mais efetivos, a Embrapa Soja, ao longo de todo o ano, realiza pesquisas em sua unidade localizada na cidade de Londrina, no Paraná. Aqui nós temos, eu vou mostrar algumas plantas com sintomas, porque na lavoura ainda não temos, não identificamos, as plantas estão menores. Aqui na Casa de Vegetação, para pesquisa, a partir do momento que termina o vazio sanitário aqui no Paraná, que é em 10 de setembro, nós começamos já a fazer pesquisa novamente com ferrugem, aqui principalmente para desenvolver materiais com resistência. E então aqui, eu posso até mostrar aqui para vocês, esses sintomas, você veja, esses amarelecimentos aqui, tudo já é causado pela ferrugem. Você vê aqui em cima ainda as folhas estão saudáveis, bem verde, mas embaixo já tomadas por essas pontuações aqui, que é todo o fungo. E embaixo, se você observar com lupa, você vai ver as lesões esporulando, soltando aquele pozinho minúsculo que é a fonte de disseminação. Depois de fazer a inoculação no mês de setembro,
os pesquisadores não precisam inocular mais as plantas. É só manter a umidade, né, manter a aspersão, que os novos ciclos do fungo vão ocorrendo naturalmente, né, e a doença pode ser, a gente pode fazer a seleção dos materiais quanto à resistência. No manejo da soja, outro ponto bastante importante é que os produtores evitem a quebra de resistência dos produtos registrados no mercado. É tudo um manejo integrado, né? Os fungicidas têm sido, né, uma das principais formas desde o início de se controlar a doença, né? Porque como ela é uma doença foliar, você vem e pulveriza o fungicida e ajuda a controlar. Mas não é um controle 100% eficaz, né? Até porque os produtos não têm 100% de eficiência. Muitas vezes também a tecnologia de aplicação ela não permite que toda a folha, toda a planta seja atingida, né? Você tem um sombreamento de folhas, né? Na lavoura você tem o fechamento das linhas, então você não consegue uma 100% de cobertura das plantas. Então, ele não é 100% eficaz. Então, você precisa de todo um conjunto de medidas, né? Começando já na entre-safra, antes de plantar a soja, que é o vazio sanitário. Estimativas apontam que o custo ferrugem tem ficado em torno de 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. Associada às outras recomendações, o uso de cultivares resistentes devem ser adotadas no campo, uma vez que, apesar de não serem imunes à doença, atrasam sua multiplicação e evitam o amarelecimento drástico das folhas. Também ajuda o controle químico, né? E tudo isso melhora o controle, ajuda no manejo da resistência, né? Nós temos também alguns produtos, basicamente dois tipos de produtos, os sítio específicos, que são mais eficientes, mas são os que o fungo apresenta resistência. E os multissítios, esses aí eles não são tão eficientes, embora também tenham uma eficiência em torno de 50% a 60% de eficácia, mas eles não estão sujeitos à resistência. Então, a mistura desses dois tipos de produtos, né, esses dois tipos de fungicidas, tem ajudado também no manejo dessa resistência.